Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Conhecendo Minha Cidade. E hoje nós vamos falar sobre os rios da nossa cidade. Por que os rios muitas vezes eles perdem o seu nome e são conhecidos como valões? Quer saber mais? Vem comigo! Todo o campo do saber e da ciência modifica o olhar daquele que se envolve com determinada especificidade. Porém, o objeto de estudo da geografia é o mundo, o cotidiano, fazendo com que esse olhar do geógrafo sobre essa realidade se transmute em cada fenômeno que acontece. Desde aquele pequeno fato das relações sociais até as naturais, como as montanhas e florestas. Tudo isso faz parte do campo de conhecimento da geografia e passa a ser objeto de interesse e investigação desse profissional. A nascente do Rio Grande está a 882 metros de altitude do local onde nós estamos. E quem passa pela Taquara, pela Cidade de Deus, por alguns bairros de Jacarepaguá, muitas vezes não consegue imaginar que esse rio, o Rio Grande, possa ser esse mesmo na qual nós passamos. E aqui no Parque Estadual da Pedra Branca, no setor do Pau da Fome, a unidade de conservação que existe aqui do parque é justamente uma forma de preservar esse rio. Porque se nós retirarmos toda essa cobertura florestal que nós temos aqui, nós acabamos com esse ciclo hidrológico e com os próprios recursos hídricos que são disponíveis para a nossa vida. Existe aqui uma estação de tratamento de água que acaba abastecendo até a parte da estrada do Rio Grande, Santa Maria e ajudando no saciamento da sede dessas pessoas. O fato é que toda essa unidade de conservação ela precisa ser preservada para que a água da chuva venha, penetre no solo através das raízes de árvore. Primeiramente ela cai sobre as copas, desce lentamente pingando sobre o tronco, infiltra pela camada de serrapilheira e lentamente vai alimentando o lençol freático e daqui a pouco a seguir ela consegue uma abertura e nós temos a chamada nascente. Então a importância de nós preservarmos nossos recursos hídricos é imprescindível para a nossa sociedade. Bom, um rio, uma bacia hidrográfica, ela não está sozinha. Existe todo um ciclo hidrológico, todo um contexto por trás disso. O que é uma bacia hidrográfica? Ela é um rio principal alimentado pelos seus afluentes. É como se fosse uma veia de corpo, onde você leva sangue para diversas partes. Então a importância da preservação da floresta nesse ciclo hidrológico ela é de extrema importância. E o que nós observamos aqui, na chamada camada de serrapilheira, que são restos de plantas, de folhas, de animais, de fezes e etc., fazem com que esse ciclo de nutrientes seja constante. E aqui na chamada camada de serrapilheira, na qual nós temos, a gente consegue observar como que isso funciona um pouco, né? Estando aqui em minhas mãos essa serrapilheira, a gente consegue ver justamente como é esse processo, em que você tem essa presença branca de fungos. Esses fungos e bactérias, eles acabam fazendo todo esse processo de decomposição. É como se fosse um atestado, né? Excelente, dizendo que esse solo ele está muito bom. Então ele vai decompondo todas essas raízes, essas folhas, porque a folha ela vem, ela cai aqui por cima e vai sendo absorvido e automaticamente o próprio solo vai liberando o potássio, o nitrogênio, o fósforo novamente para o solo, para que esse ciclo volte novamente, para que possa ter os nutrientes, para que essas plantas possam novamente estar florescidas e as árvores robustas. Com isso, conforme nós falamos, a água cai, a chuva vem, bate nas copas, pelas folhas, pelos troncos, acaba alimentando esse lençol
lentamente. Quando isso não acontece, nós temos os escorregamentos, nós temos os deslizamentos e a gente vê que em torno, né, na qual nós vamos ver na parte de baixo, que quando você não tem cobertura florestal, quando chove, parece que veio o mundo. Aquele pequeno filete de água, aquele pequeno filete que a gente chama de valão, se torna enorme e há grandes enchentes e deslizamentos. Bom, diante de tantos problemas que a gente observa na cidade do Rio de Janeiro, como em outras cidades relacionados ao rio, e muitas vezes a falta de respeito com o próprio rio, eu encontrei aqui o senhor Júlio, que ele tem um depoimento para fazer justamente sobre esse assunto que nós estamos tratando. Fala pra gente, senhor Júlio. Lá a passagem do rio era pequena, né? E as pessoas ainda jogavam lixo abaixo da minha casa também. As pessoas na situação financeira melhorada também fez muita ponte por cima do rio. Então não ficou lugar para passar muita água. Aí veio aquela água toda, né? Foi muita, né? Então foi represando. Onde a gente morava, represou. Inclusive ficou com lama mesmo, mais ou menos uns mais de 2 metros de lama. Aí hoje em dia, graças a Deus, melhorou mais de 100%, foi feita uma obra excelente, entendeu? No aquele valãozinho, e hoje em dia dá para vir muita água, entendeu? Melhorou muito, graças a Deus ali. E aqui foi a natureza mesmo, né? Essa enchente aqui, né? Desceu arrebentando tudo, né? Foi muita água, entendeu? Mas hoje em dia melhorou muito lá. O processo de urbanização, ele acabou por ver o rio como se fosse algo negativo, como se fosse uma obra sanitária. E com isso, com o passar do tempo, os rios foram começando a serem desprezados. E particularmente aqui no Rio Grande, diferentemente que a gente vê lá da parte de cima, na qual ele vem descendo, vem com águas mais puras, quando a gente chega aqui na Taquara, a gente começa a observar que a coloração dele fica diferente, o esgotamento sanitário é posto aqui, você não tem a mata ciliar, toda aquela cobertura florestal que pode preservá-lo, não. Você tem um ambiente urbano na qual cada vez mais vem se degradando e infelizmente os rios são associados a valões. Para nossa tristeza, os rios muitas vezes não são chamados pelos seus nomes, eles são associados a algo fedido, mal cheiroso, que traz problema. Com isso, o processo de canalização foi aumentando cada vez mais em nossa cidade. Esse local aqui do Rio Grande, quando ele passa aqui na Taquara, foi um local de bastante reflexão para mim. Eu começava a olhar para esse rio e eu pensava, por que não poderia ser feita uma pista justamente em cima dele, para que a mobilidade urbana pudesse melhorar, para que nós pudéssemos chegar mais rápido no Pichincha, na Cidade de Deus ou na Barra. E hoje, olhando para o Rio Grande, eu vejo que eu estava extremamente equivocado, porque tudo isso iria aumentar, iria infringir o rio com a canalização, que praticamente iria trazer diversos transtornos ao rio, principalmente nos momentos de cheia. Então, quando a gente não tem o conhecimento sobre como é a dinâmica dos rios e que eles precisam de um curso para passar, a gente não pensa dessa forma. A gente acaba pensando de uma outra maneira que seja mais sustentável somente para a sociedade. É interessante que, ao contrário dessa política do Brasil de canalização dos rios, uma maneira de você esconder, colocar para debaixo do tapete os rios na qual os governantes não conseguem subsistir, em países na Europa, como o rio Tamisa, em Londres, e o rio Sena, na França, eles foram totalmente modificados e hoje em dia as pessoas podem até tomar banho nesses rios, de modo que o governo investiu maciçamente na questão do tratamento de água. Haja visto que nos países da Europa, o tratamento do esgotamento sanitário
ele acaba indo junto com a galeria de água pluvial. E quando essa água está correndo, ela acaba chegando numa estação de tratamento e antes dela entrar no rio, ela acaba indo de maneira pura, fazendo com que o rio esteja sempre com águas cristalinas. Diferentemente aqui no Brasil, que essas duas galerias acabam sendo feitas de maneira distinta, sendo que ligações clandestinas de água fazem com que essa água poluída entre nas galerias de água pluvial, tendo aí uma constante poluição dos nossos rios urbanos. Então a Coreia do Sul fez esse trabalho, derrubou completamente a canalização dos seus rios e hoje em dia se tornaram parques, áreas de lazer e até mesmo com a presença de peixes como o salmão e outros naquele rio. Outro problema relacionado à urbanização que acaba prejudicando os rios é a questão de que muitas vezes a obra de engenharia que é feita, ela é feita de modo que o rio fique de uma maneira reta, quando na verdade o rio ele precisa ter seus momentos de sinuosidade, justamente para a água não ir com uma velocidade maior. No momento em que o rio ele fica de uma maneira mais reta, a sua velocidade aumenta e os riscos de inundações e outros prejuízos para a própria cidade acabam sendo enormes. As cidades cresceram e o processo de urbanização foi aumentando cada vez mais e mais. E os rios, juntamente, fazem parte desse meio ambiente. O meio ambiente não pode ser dissociado ou associado somente às funções ecológicas, verde ou amarelas, ou somente o rio. Não, ele precisa ser integrado como um todo, conforme nós vemos nessa área urbanizada. É com isso, os estudos muitas vezes não contemplam como que é essa dinâmica dos rios. Nós temos aqui na Taquara 3 partes com fontes onde esse rio passa. A primeira ali atrás, logo aqui atrás de mim. A segunda aqui no meio, na qual o rio vai passando. E a terceira, a gente observa justamente ali na parte da calçada. Sendo que a obra de engenharia, muitas vezes, ela não contempla o rio como ele é, como por exemplo, colocando o rio de maneira de linha reta, aumentando assim a sua velocidade, quando na verdade ele trabalha da maneira sinuosa, ou seja, com curvas. Com isso ele pode amenizar, diminuir a sua velocidade e também diminuindo o risco de enchentes e enxurradas, conforme nós vemos muitas vezes são tradicionais nos centros urbanos. O Rio Grande, ele nasce no maciço da Pedra Branca e recebe diversos afluentes. Com isso, quando ele chega aqui no Largo da Taquara, ele já está totalmente degradado por conta de esgotamento sanitário, ação antrópica, resíduos jogados e a presença de vetores também. Com isso, ele segue o seu curso até passando por boa parte de Jacarepaguá, Cidade de Deus, desaguando no Arroio Fundo, e logo depois desembocando no quebra-mar. Problemas recorrentes dos rios urbanos, nós já até falamos anteriormente, justamente são as ligações que acontecem na rede de esgotamento sanitário que acabam indo para o rio. Vocês podem observar ali que aquele cano é um cano de águas pluviais, porém vocês estão vendo que não está chovendo e não para de cair água. Provavelmente existe uma ligaçãozinha ali de esgotamento sanitário que acaba fazendo com que o rio fique cada vez mais poluído, mal cheiroso e muitas vezes ele acaba sendo observado, visto como um vilão e cada vez mais sendo chamado de valão, degradado, desprezado. Um outro exemplo de rio urbano na cidade do Rio de Janeiro, e não somente fica na cidade do Rio de Janeiro, acaba abrangendo outras partes do estado do Rio de Janeiro, é o rio Sarapuí, que nasce na Serra de Bangu, possui 36 quilômetros de extensão. Esse rio Sarapuí está bastante degradado e ele passa por diversos bairros, por diversas cidades como Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Roxo, chegando até Duque de Caxias, desembocando no rio Iguaçu, que fica muito próximo à Baía de Guanabara. São diversos
problemas que nós encontramos no Rio Sarapuí e todo o seu entorno. Reportagens mostram que muitas pessoas moram próximas ao Rio Sarapuí e em um determinado momento, quando a sua vazão está muito alta, as pessoas são atingidas por aquelas enchentes, justamente por conta da sua degradação ambiental. Nós estamos aqui num subbairro de Bangu chamado Catiri e a gente vê que o rio ele já está com uma coloração bastante escura. E observando a estrutura dele, a gente consegue ver um pouco de vegetação. Só que essa vegetação ela não consegue ser suficiente para que os sedimentos não venham entrar dentro desse rio. O que deveria ser feito é uma proteção da mata ciliar e fazer com que as pessoas morem um pouco mais afastadas dele. Uma estrutura muito comum que a gente encontra nos rios urbanos são aqueles paredões chamados gabiões. Ele tem a função de fazer com que os rios não possam escavar as suas margens, porque justamente como o rio muitas vezes ele é sinuoso, então ele tende a escavar de um lado e depositar os sedimentos de outro lado. Então foi chamado um geólogo, um engenheiro que sentiu a necessidade de colocar aqueles gabiões ali naquela estrutura. E muitas vezes também são colocadas cortinas atirantadas, justamente para não provocar erosão da parte que vem de cima para baixo. É uma maneira de a gente também tentar organizar o rio nos centros urbanos. O rio, ele não é um rio urbano, o rio não é um rio rural, o rio ele é um rio, ele faz parte de uma bacia hidrográfica e por isso ele precisa ser respeitado. Entender como é que funciona a dinâmica do rio é fundamental para a nossa sociedade. Já bastou a situação de querer construir e fazer qualquer tipo de edificação sem contemplar as necessidades desse rio. Particularmente na Praça da Bandeira, onde a gente tem diversas enchentes, como em outras partes do Rio de Janeiro, o rio muitas vezes ele não vai querer deixar de passar por ali porque ali é a Praça da Bandeira ou porque ali é em frente ao Rio Botas ou qualquer outra rua. Ele vai encher porque ele tem a sua dinâmica de planície de inundação e que normalmente ele enche. Entender esses fatores são fundamentais para a nossa construção da sociedade e pararmos de ver o rio somente como um valão e sim chamá-lo como seu nome, como fazendo parte do meio ambiente, não aquilo que seja ruim, mas aquilo que faz parte e que nós precisamos aprender a conviver e a respeitar os seus meandros. Pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do projeto Conhecendo Minha Cidade, fazendo com que nós venhamos a conhecer melhor nossa cidade do Rio de Janeiro, um olhar geográfico, um pouco histórico, para que nós venhamos estar um pouco mais integrados. E hoje nós falamos sobre os rios, com gravação de Felipe Ferreira. Até a próxima, galera. Tchau!